E na previsão de hoje, chuva de sapo. Bomba, bomba! O primeiro casamento entre vampiro e lobisomem é registrado. E quem os casou era uma fada. Entrando no ar, a Rádio Bodega. Atenção, ouvintes, vocês estão sintonizados na Rádio Bodega. E com vocês, aquele com longas madeixas, o intelecto perfeito para a física quântica e o cosplay da Maria Bethânia, Jimmy! Opa, melhor podcast, cara. Do seu lado esquerdo, pesando não sei quantos quilos, o defensor dos frascos e comprimidos, o babão da Diamond e do acarajé, Tenchi! Fala, galera, beleza? Do outro lado da mesa, aquele que não é camarada, mas é fantasminha. O cara que pergunta o assunto da pauta em cima da hora. Ele, Gabriel do Amaral Gurgel. Fala aí, gente. E finalizando o ciclo de invocação da Rádio Bodega, a senhorita dos doces da capirotagem, Medora. Olá, nobres ouvintes. E pois bem, hoje nós temos um convidado muito especial nos nossos estúdios, que vai responder uma pergunta polêmica. What the fuck, say? Cristiano Fox! Beleza? Bom, galera. Aí, finalmente alguém importante. As raposas latem. Elas têm um latido que é o mais próximo do ganido, mas pra responder sua pergunta é mais ou menos isso. Pois é, o cara manja tanto que respondeu Fox é cultura, cara. Eu acho que eu devia ir pra outro podcast, eu não mereço. Não é isso, gente. É que eu ouvi essa piada tantas vezes que eu tive que aprender a responder isso. Não Ele tá piorando a situação, Diego. Desculpa, eu tinha que zoar. Enfim, e eu mesmo, o Dio da Rádio Bodega. Oi, pessoal, o recalque bate no meu livro da Batwolf e volta. Oh! Rádio Bodega. Então, Cristiano, pode falar um pouco de você, do seu trabalho e do Crônicas de Mente, por favor. O microfone é seu. Ok. Bom, sou Cristiano Fox, né? Junto com o Ivan Prado, a gente faz o Crônicas de Mentes, que é um podcast onde a gente grava sessões de jogo. A gente começou com uma crônica de Geist, The Sin Eaters, depois a gente passou pelo Velho Oeste com uma crônica de bruxeiros. A gente pegou a cultura dos bruxeiros do jogo The Witcher, implementou ela no Velho Oeste, fez um cenário próprio ali. Depois a gente fez uma experiência medieval com Fate e agora voltamos pro bom e velho mundo das trevas, que é o que a gente vai falar hoje, com a crônica de Hunter, que vai chegar agora no seu terceiro episódio. Boa. Além disso, a gente tem também nosso bate-papo, que é assim como a Rádio Bodega, a gente conversa aí sobre vários assuntos ligados a RPG, que é o Leitura de Mentes, que inclusive o Diego já participou com a gente lá, falando sobre terror e horror. Uhul! Olha aí. Eu tenho uma pergunta. O que é que passou pela cabeça de vocês quando vocês leram aquele nosso e-mail lá e resolveram dizer que sim? Isso foi muito sincero. Cara, aqui ninguém mente, cara. Não, a gente tem a política dentro do Crônicas, como eu e o Ivan, a gente pensa bastante sobre isso, que é de sempre estar somando, cara. Então, quanto mais gente a gente conhecer, mais podcast, mais projeto que a gente tiver que possa estar aí junto com a gente, falando de RPG, a gente está sempre querendo somar. Então, né, a gente tem sempre convidados no Leituras de Mentes. Então, na verdade, a gente gostou pra caramba do e-mail. Eu que respondi, uma coisa que não é muito comum. Normalmente é o Ivan que faz essa parte. Mas eu achei super legal, cara, super simpático. E aí, porra, pra gente é mó legal alguém parar, escrever, ter o cuidado de falar que ouviu e tudo mais. Eu que queria agradecer vocês por terem ouvido e gostado. Opa,
Legal. Pode falar a verdade agora. Então. Não, foi isso, tranquilo. Quanto aos jogos, vocês pretendem continuar ele futuramente ou vocês vão encerrando realmente? Não, a gente vai continuar sempre fazendo sessão de jogo dramatizada sim. Na verdade, o principal pra gente é a sessão de jogo, não é o bate-papo. A gente gosta pra caramba dele, mas ele serve como um complemento. E o nosso foco mesmo é sempre trazer jogos com o maior ênfase no audiodrama possível pra contar histórias, né, cara? Eu gosto muito mais de contar histórias do que de mecânica. Então a gente fez o Crônicas pra contar histórias mesmo. Uhum. E a gente vê uma evolução muito grande do começo, principalmente do primeiro episódio, pra vocês agora. É uma evolução realmente muito boa. Obrigado. A gente tava tudo, ninguém sabia de nada, agora já aprendemos um pouquinho e vamos evoluindo aí. Uhum. Isso aí, lembrando pessoal, vamos colocar todos os links do Crônicas de Mentes, do Hunter, que eles estão jogando agora, pra conferir aí nessa postagem que nós vamos colocar. Isso, exato. Bom, galera, a gente tá aqui com o nosso queridíssimo Cristiano Fox. A gente tá aqui nesse segundo episódio, finalmente, pra falar um pouco sobre o Antigo Mundo das Trevas, que é um jogo que todo mundo aqui gosta muito. E eu acho que a maioria dos jogadores, ou grande parte, também adora. Não, gosta muito é pouco. Gosta muito é pouco. Pois bem, então vamos lá. Nosso assunto de hoje é White Wolf. Vamos explorar vários aspectos dessa grande empresa que nós todos amamos, menos o Tenchi, porque ele é fã da Diamond. Traidor. Tenchi mais quem? Tenchi mais quem? Exatamente, ninguém. Que babaca. É isso, gente. Pode amar todo mundo, não tem problema não. Pode amar Diamond, White Wolf e todo mundo junto. Fazer uma suruba. Tudo bem, você só vai amar a Diamond sozinho. Não tem problema. Mas Diamond é legal, velho. Vocês que não sabem o que estão falando. Eu já falei. Diamond é legal, mas não é tão legal quanto White Wolf. Ah, mas eu gosto. Eu curto o White Wolf também. Sim, eu sei. Então pronto. Se você não gostar, você não tava aqui. Tá, desculpa aí. Nossa, tá assim já. Bacana esse podcast com esse modelo democrático, eu acho interessante. Democracias não funcionam, aqui é distopia total. Rádio Bodega. Então, vamos lá, galera. Vamos tratar um pouquinho da história da White Wolf. Eu fiz uma longa pesquisa, vou tentar resumir pra gente poder explicar de onde veio isso. Então, a White Wolf, como todo mundo aqui já sabe, é uma editora de livros de RPG, focada principalmente nos títulos de terror. Ela tem as suas origens lá por volta de 1986, com uma revista chamada Arcanum, que foi desenvolvida pelo Stuart Wick, que é o fodão da White Wolf, né? Pelo menos era até a Onyx Path vinha, não sei mais nada em relação a isso. Pois bem, eles mudaram de nome da editora, da revista, na verdade, Arcanum, para White Wolf, porque tinha outra revista da época que tinha um nome parecido, que era o United Arcana, que era da TSR, que era Tactical Studio Rules, que era a responsável pelos primeiros títulos do D&D. Ok. Eu não sabia disso. Que depois foi comprada pela Wizards of the Coast, todo mundo já sabe, né? Então, o nome da White Wolf é muito interessante, porque veio de um dos protagonistas do livro de um autor britânico chamado Michael Moorcock. Alguém já ouviu falar dele? Não. Nunca. Não. Então, Michael Moorcock, ele criou vários conceitos que a gente vê hoje aí na cultura pop a roda, que é tipo o campeão eterno e o multiverso. E o personagem dele, que é o Eric, ele era uma espécie de elfo, e ele era chamado de White Wolf, porque ele era pálido, doente e melancólico. Um ótimo personagem. Um ótimo personagem. E esse cara era do começo do século XX. Então ele conheceu H.P. Lovecraft, ele conheceu o
Robert E. Howard, que é o cara do Conan, e o personagem, o White Wolf Eric, fez parte de algumas histórias do Conan também. Legal. Olha só. Olha aí. Partiu Lecona. Não, engraçado, né? Porque o Conan também pegou, o Howard pegou também muita coisa do Lovecraft ali e implementou no mundo dele. Então no final essas três coisas têm uma origem conjunta aí que eu nunca ia imaginar. Sim, e esse personagem do Moorcock, ele virou personagem de RPG da Chaosium, que publica o Call of Cthulhu do RPG. Sim. Tá tudo ali, tudo misturado. Ou seja, o grande Lord Cthulhu tá por trás de tudo isso. Mas eu nunca tive dúvida, cara. Nunca tive dúvida. Desde os primórdios. Pois bem, depois disso, teve os irmãos, que é o Stuart e o Steve, que são da White Wolf, eles começaram a profissionalizar a revista, que é a White Wolf Magazine, e as primeiras edições falavam sobre AD&D. Mas depois eles começaram a se aprofundar em títulos independentes. Você já deve ter ouvido falar de Ars Magica e Runecast. Sim. Ars Magica, eu cheguei a ver um livro ainda do pessoal jogando. Eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses para falar um pouquinho de Ars Magica, porque tem muita coisa dele que foi pro título do Mundo das Trevas antigo. Legal. Eu sabia a respeito do Ars por causa da Dragão Brasil, né? Eles chegaram a publicar algumas matérias na época que trazia ali algumas informações sobre, mas era naquele passado distante que a gente não tinha acesso direto ao livro mesmo, né? Então a gente ficava mais com as informações que a Dragão trazia pra gente. Olha aí, o Fox é dos meus, hein? Que saudade. Saudade do Dragão Brasil. Ou não, né? Sei lá, eu prefiro ter o livro hoje do que a Dragão Brasil antes. Velho, não. Era muito bom a Dragão Brasil. Não, a Dragão Brasil era muito boa, mas eu prefiro o livro. É que lá ela fazia o serviço que a internet faz pra gente hoje em dia, né? A gente não tinha como buscar informação de RPG a não ser pelo que seus amigos sabiam. Então ela fazia essa ponte, a gente nunca ia saber que existia o título se ela não apresentasse pra gente. Isso aí. Hoje ela já não é mais necessária, né? Ensina esses garotos aí como era antigamente. Não, que é isso, né? Antigamente digitava ficha na máquina de datilografar. Passava no mimeógrafo. No mimeógrafo. Cheirinho de álcool. Isso era muito legal. Todo mundo adorava o mimeógrafo. Eu não lembro o que é isso, velho, mas enfim. Não vem então, eu não lembro nada do Ars. Se você puder falar aí pra gente o que você pesquisou, vai ser ótimo. Então, o Ars Magica, ele era da editora Lion Rampant Games, né? E ele foi criado pelo Jonathan Sweet, que é um responsável pela terceira edição do D&D e pelo RPG de 13ª Era, que tá chegando pro Brasil agora. Certo? Nesse jogo, vocês interpretam magos num cenário medieval que fazem parte da Ordem de Hermes. Sim, ouvinte, seu jogador de ascensão, sua cabeça acabou de explodir. Exatamente. Enfim. E eles tinham reinos, que era o reino celestial, infernal, magístico e o faérico. Jogador de Changeling, sua cabeça também explodiu nesse assunto, né? Pois bem. Então, eles publicaram tanto sobre o Ars Magica que a Lion Rampant, em 1990, se fundiu com a White Wolf Magazine, virando a White Wolf Games Studio. Nossa! Leviosa! Então, e eles começaram a publicar Ars Magica pela White Wolf, e o Ars Magica depois foi vendido para o Wizards of the Coast. Eu acho que deve ter uma quinta edição que eu acompanhei mais ou menos nas minhas pesquisas. Pois bem, o Regan, que é o criador da Ars Magica, ele queria criar um novo jogo que envolvesse fantasia medieval e que os cenários fossem interligados. Aí ele fez um esboço chamado Shining Armor, mas ele desistiu da ideia medieval, depois de um tempo lá que ele viu que não deu certo, e ele resolveu transportar o Ars Magica para uma fantasia urbana contemporânea. E relativo a isso, eles inventaram um jogo chamado Inferno, onde os jogadores iam interpretar personagens que morreram em outras campanhas de outros jogos. Isso é muito lugar chamado Purgatório. Legal isso aí. Bacana. Essa história aí, isso é o que virou o Wraith the Oblivion depois, né? Essa história é contada dentro do Wraith primeira edição, ele traz essa história do porquê o jogo é amaldiçoado. Que teve, né, aquele grande episódio de quando eles foram fazer o playtest do Inferno.
aconteceu uma queda de luz, porque teve um acidente com, acho que um entregador de pizza, bateu no poste, alguma coisa assim. Aconteceu a explosão do transformador do poste e Exatamente. pegou fogo no livro. Essa parte do livro que pegou fogo no livro não é citada na história que ali no Wraith, mas foi uma coisa medonha. Só pra confirmar, a nossa Medorinha não tava lá não, né? Não, eles Foi sem querer, né, Medora? Foi sem querer, né, Medora? Só que não. Nunca sem querer. Ok. Então, aí ó, Wolf vendo todas essas misturebas, eles resolveram começar a pensar numa coisa que mesclasse todos esses elementos. Fantasia urbana, clima sombrio do inferno e que fosse interligados os jogos entre si. E aí surgiu Vampiro a Máscara. Vampiro a Máscara, esse lindo. Como o Tweet era o desenvolvedor do sistema e ele tinha ido embora quando a White Wolf se fundiu com a Lion, ele tiveram que chamar um outro cara para fazer o sistema, que é o Tom Dalt, que é o co-desenvolvedor do Shadowrun. Olha lá. Agora a gente juntou tudo mesmo, né? Até o Shadowrun a gente conseguiu pôr aí no meio. É. Enfim, e aí eu abro portas para nós falarmos de Vampiro à Máscara, que é o que a gente quer ouvir de verdade, é sobre os jogos e vamos que vamos. Rádio Bodega. É isso aí, Vampiro à Máscara, primeiro clássico Mundo das Trevas e o primeiro do sistema Storyteller também, que eu achei muito interessante, disso eu não sabia. E ele é focado no horror pessoal, né? Ele é um RPG com um cenário punk gótico. E ele tem um foco muito social e dramático, porque ele tem aquela coisa de vulnerabilidade, de que você geralmente interpreta um vampiro que ele é recém-nascido nesse mundo dos vampiros, assim, você tem que se encaixar naquele mundo ali e, cara, como isso é difícil. Você é um neófito e tem que aprender sua nova condição, né? As regras eu achei bacana porque até então o que se conhecia de RPG era o capa-espada, né? A coisa mais famosa e aquele ter o grupo, descer na dungeon, pegar tesouro. E eu realmente só fiquei no RPG por causa de títulos como Vampiro, que já estavam trazendo uma outra proposta, que era você ter toda a interação social, que era você se focar em conflitos que não fossem simplesmente físicos e trazer a novela pra dentro do jogo, né? O Storyteller, né? Ele se foca muito mais na narrativa do que no sistema em si, nas regras, né? Ele deixa muito mais aberto, sendo que o background no mundo das trevas é muito importante. Claro. E o Vampiro à Máscara é um gigante no Brasil, né? Acho que o RPG depois do D&D deve ser, pelo menos foi o mais jogado. Hoje em dia eu já não sei, né? Mas foi o mais jogado, foi gigantesco. Eu sempre ouvi na época que os americanos gostavam de D&D assim como nós gostávamos de Vampiro à Máscara. Olha só. É realmente muito popular e uma série que começou em 91, sabe? É bem interessante. E aí ela foi descontinuada em 2004 para dar espaço para pro lindo do Vampire the Hacking, grande Vampire Hacking, que foi um cenário novo, todo revisado, os clãs diferenciados. A gente fala um pouquinho dele depois. Conceito da máscara, isso eu falei, né? Esse drama, horror pessoal, um jogo mais social. E ele tem aquela organização vampiresca bem legal que são as seitas, né? A famosa Camarilha, como você prefere chamar, mas a galera aqui gosta mais de Camarilla, né? Camarilla. Bom, peraí, não, repete isso aí. Camarilla. Camarilla. Nossa. É a pronúncia do Bloodline. do Bloodlines. Mas é sacanagem, é Camarilla, porque eles que põem o sotaque. Não. Tem que ouvir o Maximilian Strauss, o líder da Cabela Termir, falando Hello, neonate. Sim.
Perfeito. Camarilla, o Sabá e os Independentes, que são seitas, se bem que os Independentes não são muito considerados seitas, né? Porque eles são mais radicais e tal. Isso, exatamente. São o que sobrou, né? Não tem o que falar. É o resto, é o que Não, sobrou. os independentes são aqueles que não pertencem, não têm a mesma visão política nem igual a da Camarilla, da Camarilla, Não, desencana de falar isso. nem igual a do Sabá, né? São aqueles que têm a ideologia própria e eles, enquanto um clã, enquanto juntos, conseguem se guiando aí através das noites eternas, né? E aí, pra dar uma resumida no conceito assim das seitas, Camarilla é aquela coisa bem feudal, bem hierarquizada mesmo. Eles acreditam numa convivência pacífica com os mortais, mas eles querem proteger a máscara. Sabá, totalmente ao contrário, eles acreditam que os humanos são gado. E, cara, Você seria do Sabá? falou do Sabá. Eu só jogo de Smince, tá? Zimice. Esse aí tem a pronúncia no livro, terceira edição realizada. É Zimice. Zimice? Que horror. Esquece o T. Esquece o T. Zimice. Zimice. Que a gente já pode abrir espaço pro ódio aqui e falar qual é o nosso clã preferido e começar a brigar? Pode É falar. Zimice, Zóios, Não. Oreis, Zumbido. Eu queria fazer um adendo do que a Medora tava falando a respeito das seitas. Que a gente tem um outro grupo que por acaso é meu grupo favorito, que é mais obscuro. Chega depois com 2 livros. Eles receberam primeiro o Anarchist Cookbook e depois o Guide to the Anarchs, que são os vampiros anarquistas. E eu gosto bastante deles. Eles são até representados no Vampire Bloodlines. Tem uma linha que você pode fazer com eles, né? Que foi a adaptação eletrônica do Vampiro à Máscara, onde eles estão realmente querendo se livrar dessas seitas e fazer com que os vampiros sejam livres. Então não é um conceito, baseado num conceito de anarquia como a gente vê, mas é mais a respeito da sociedade vampírica. Eles também ganharam uma estrutura e acabam indo contra as outras 2 seitas. A gente pode lembrar também que tem outras seitas ainda mais obscuras, que é o Incono, né? Eu não sei se assim se pronuncia, que são aqueles vampiros que resolveram fugir da Jihad, que é a guerra eterna dos vampiros. Eles se isolaram, desapareceram, ninguém sabe muito bem pra onde eles foram. Eles têm aquelas lendas de que talvez eles procurem a Golconda, que é a salvação dos vampiros, né? Que é a transcendência do estado vampírico, quando eles deixam de ser amaldiçoados, né? Tem essa lenda. E tem a Mão Negra, que foi um dos precursores do Sabá, que era um clã de assassinos envolvido com magia e tal, mas que não é Sabá literalmente. O Sabá pegou o nome Mão Negra pra si, que é o Tal Hamerha, se eu não me engano. O curioso da Mão Negra é que ela é praticamente uma Camarilla dentro do Sabá depois, né? Porque ela é uma organização, uma parte secreta ali do Sabá, mas que faz coisas que não são exatamente o interesse do próprio Sabá. E antes de começar o ódio, a treta dos clãs, vou apresentar rapidinho. Vamos lá, os clãs da Camarilla, Bruhá, Gangrel, Malkavian, ou Malkavianos, Nosferatu, Toreador, Tremere, Tremere, Tremere. Não, cara. Vou chupar você. Não, cara. Que é isso? Eu falei que foi isso. O vampiro de Salvador. De fevereiro. É isso que sabe que é o plano? Micareteiros. Os Tremere pra mim são o pior clã que tem na Camareira. Eles são tudo achezeiro mesmo, é isso aí. Vai começar a Haters gonna hate, só porque pegaram o Zimice lá o Zimice na época lá das trevas, você acha ruim. O chora recalque. A culpa. Vai ouvir Ivete Sangalo, vai. Sai daí, cara. De quebra pra você ainda escravizaram todos os assamitas, tá certo? Chupa, você viu o final deles, que bonito na mão do Saulote? Tanto faz, cara. Ele já veio pra mitar, cara. Deixa a Medora continuar. Vai. Vai. Dos clãs da Camarilla faltou Ventru falar. E
Daí os independentes da Samita, Giovanni e Raven nos seguidores de Seth. Pode começar a treta aí. Agora E tá o Sabá, liberado. é o Zimis e o La Sombra. E os Isso. antitriplo. É. E uma porrada de outros que a gente não vai falar aqui porque são muitos. Os caras perderam a mão, né? Essa que é a verdade, né? Depois de um tempo, eles saíram criando clã de tudo quanto é a rodo. O que desse pra fazer, eles faziam, né? Ah, fazer esse cara aqui que ele é diferente. Vamos fazer um vampiro fada? Vamos fazer os Kiasai. É o que o dinheiro faz com as pessoas, entendeu? O jogo fez sucesso, então eu imagino que tenha sido isso, que foram lançando vários e vários suplementos na... É mais fácil criar uma raça nova, um clã novo, do que uma história nova, um livro novo, né? Não necessariamente, cara. Eles lançaram coisa pra caramba até o final. Vale Sim. dizer dos clã novels, né? Aí, ó, a Beat defendendo, cara. Eu acho que... Saiu muito fora de mão no final. Então. Toda a linha, né, cara? Você vê lobisomem, velho, porra. Meio sapo, meio coruja. Tipo, a galera foi lançando suplemento atrás de suplemento e tipo, foda-se, tá ligado? Se é fã, você comprava porque você é fã, mas parou de acrescentar ao cenário em si. Eu acho que eles perderam a mão discordo. total até o final. Não, eu discordo, adoro, cara. mas... O final, na minha opinião, né? O final, quando teve realmente assim, que eles começaram a dar o que todo mundo esperava, tipo, o Apocalipse, a Gehenna, tudo mesmo, assim. Quando eles começaram a implementar nos livros que tava realmente chegando, eles começaram a colocar no cenário mesmo, oficial, os sinais que tava acabando o mundo, mano, aquilo ali foi foda, cara. Eu não reclamo do que eles fizeram no final, Eu concordo com você. Não, eu concordo com você, mas eu tô falando tudo não, mas uma grande parte nesse meio tempo foi tipo bullshit, tá ligado? A galera foi colocando porque sabia que ia vender, porque não acrescentava a história. O final, sim, a parte do Apocalipse, cara, tipo, toda a história e tal, mano, perfeito. Mas que nem o pessoal tava falando dos vampiros X e, tipo, do Homem-Sapo e essa merda toda, velho, tipo, foi preencher, tá ligado? Pensando por esse lado. Foi pra vender, né? Acho que a dificuldade maior, como o Dio já comentou, é a respeito de que tudo era feito dentro do mesmo universo. Então eles foram lançando linha atrás de linha e amarrando tudo isso e adicionando cada vez mais coisa para cada uma das linhas, e eles permaneciam tentando amarrar tudo isso. Então acho que eles perderam a mão de que quando você chega no final da história, tinha tanta coisa para ser amarrada e várias informações que eram diferentes se você fosse ler linhas diferentes, que eu acho que acabou sendo demais. E é por isso que eles rebutaram. Mas vamos deixar a Medora contar pra gente do vampiro? Já tinha acabado de contar já. Então, eu acho que cumpre a gente falar um pouquinho da mitologia de Vampiro à Máscara, né? Sim, Porque com embora a Camarilla não aceite, os antediluvianos estão aí, cara. Eu adoro isso. Sim, a mitologia de vampiro é uma obra-prima. Acho que de todos os livros, acho que ele é o que tem a história mais bem desenhada e um enredo muito bem construído. Não, até você ver de Demônio à Queda, cara. Daqui a pouco a gente chega lá. Não, E no Vampiro à Máscara, tem o nosso grande senhor Caim, Caim. né? Criador de tudo. Nosso grande senhor Caim, foda. Isso aí. É o meu, pelo menos. Então, eles lançaram livros contando a história de Caim, como o livro de Nod, os fragmentos de Eris, eu acho que é assim que pronuncia. Ercis. Também não sei. A gente vai escrever aí na descrição. E cada um lê do jeito que... Então, em tese, eles contam que Caim, vendo o sacrifício de Abel, ele queria fazer um sacrifício ainda melhor para Deus, e nada melhor do que sacrificar o próprio irmão, que era a coisa mais valiosa para ele. Não, peraí. Quando história bíblica ou a mitologia ali? Porque... Mitologia, a mitologia do vampiro. A mitologia do vampiro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, a gente sabe. Deixa isso bem claro. A história né? bíblica foi um pouquinho diferente. Exatamente. Que a gente não vai falar também. Acho importante dizer antes disso que o Vampiro à Máscara, assim como a maioria dos títulos da White Wolf, ele empresta vários elementos de várias culturas e várias histórias, e aí ele adapta isso para deixar dentro da mitologia do jogo a ser criado, né? É isso mesmo, o Mundo das Trevas nada mais é do que uma fanzinha da Bíblia. E isso é o que torna o jogo interessante, né? Porque ele traz características históricas reais
e traz ele para o jogo. A Isso treta acaba mesmo. trazendo. A treta mesmo é por causa desse tipo de comparação que eles fizeram assim, tão próxima da nossa realidade, que, se eu não me engano, teve um período que até no Brasil foi proibido o Vampiro à Máscara. A gente tem aí os famosos pessoal que gosta de proibir tudo. Teve É muita verdade. polêmica, né? Por causa da galera que ia jogar em cemitério. O pessoal achava que era negócio das trevas mesmo, né? Então a Mas, gente. a gente comenta disso, né, Fox, no seu Então, podcast. exatamente. Teve umas histórias aí em torno do RPG, muito em cima do vampiro, exatamente por ele ser tão popular. E a gente fez até uma pesquisa sobre isso, porque a gente falou sobre crimes e coisas assim no Leitura de Mentes que a gente tratou do assunto. E vamos lembrar de novo, no Brasil nenhum crime foi associado ao RPG, tá? E quando eu digo no Brasil, não é que lá fora teve, é que lá fora eu não sei te dizer. Então eu não vou me arriscar a falar nada, mas a gente sabe que em terras tupiniquins nada aconteceu que foi diretamente associado a RPG. Todos os jogadores que tiveram problemas com isso foram inocentados e não houve nenhuma condenação. Mas, por essa mistura que eles fazem no livro, talvez tenha gente aí que acabou confundindo as coisas. Lembrando que tem gente que confunde as coisas em jogo, em filme, em tudo, e o problema não tá nesses elementos e sim na pessoa. Isso, Verdade. exato. Na educação, né? Exatamente. Pois bem, voltando. Caim foi amaldiçoado por Deus. Na verdade, ele foi amaldiçoado pelos anjos, né? Cada anjo, Gabriel, Miguel e outros apareceram para ele, falando para ele se arrepender. Ele dizia que não se arrependia. E eles começaram a botar maldição. Você vai se machucar com fogo, você não vai poder mais andar no sol, você vai ter que se alimentar de sangue. Aí Caim foi varrido para a terra de Nod, que era expulso do Éden, entre aspas, né? E lá ele conheceu Lilith, que ensinou para ele as disciplinas. O que são as disciplinas? As disciplinas são os poderes vampíricos que fazem eles virarem X-Men. Ou seja, raio pelos olhos. Melhor descrição até agora. Então, os poderes vampíricos consistiam em ter mais força, mais velocidade, controlar a mente dos outros, controlar as sombras, controlar a própria carne. Depende de cada clã, tem suas características principais. A gente aborda isso mais a fundo num podcast próprio sobre vampiro, hacking / máscara. Coisa linda vai ser esse podcast. Pode chamar. E aí Caim vagou, começou a abraçar, que é o que é abraçar, para vocês que não conhecem vampiro, é o ato de transformar um ser humano em vampiro, ou seja, você mata a pessoa e derrama algumas gotas do sangue amaldiçoado na boca dela e ela vira um vampiro. É assim que os personagens dos jogadores nascem no Vampiro à Máscara. E ele abraçou 3 crias, essas 3 crias abraçaram outras 13, que são as chamadas de terceira geração. Essa terceira geração matou a segunda. Caim, vendo essa merda toda, se isolou do mundo e nunca mais foi visto. E eles se tornaram... Aconteceu o dilúvio, e os antediluvianos, que são a terceira geração, existe a profecia de que eles iriam despertar um dia e iam devorar todos os seus filhos, ou seja, todos os vampiros, que é o chamado Gereno. Errei alguma coisa? Eu saiba não. Não. Tudo de cabeça, então. Rádio Bodega. E também, enquanto isso, o Caim continua adormecido ou escondido, né? Por aí. Fundo, né? Por exemplo, O Final Gil, Night. posso te fazer uma pergunta? pra mim? Pra mim? O que acontece exatamente no final, cara? Porque eu não sei qual que é o fecho final mesmo dos vampiros. Sei que leu toda... Tipo, no Então, apocalipse, entre Um aspas, aviso do- spoiler aí depois. Não, Já Então, sim. eu não vou falar muito sobre isso, porque eu espero explorar isso num jogo que eu vou narrar pra vocês um dia futuramente. Sim. A grosso modo, fala, por exemplo, do Bloodline. o que eu sei é que a respeito de todos os livros na linha no final, ele tem sempre uns 3 ou 2 caminhos de possibilidades, né?
do final mesmo. Ele nunca, quando eles fecharam a linha, o Mundo das Trevas ele girou em torno de um metaplot que iria chegar a um final para cada uma das linhas, né? No caso do vampiro é a Gehenna, e no caso do lobisomem, Apocalipse e assim em diante. E aí eles sempre estavam oferecendo ali mais do que um caminho para o que finalmente ia acontecer para cada mesa escolher o seu. Enfim, fazendo um resumo sem muitos spoilers, aparecem os sinais da Gehenna, que são o sangue fraco, que eu acho que é o principal, que são os vampiros de 14ª, 15ª geração. Isso. Que eles não têm poder vampírico, eles são quase humanos, eles tinham profecias, eles eram um sinal da Gehenna segundo o livro de Nod. E os antediluvianos começaram a acordar. Isso foi um dos casos que um dos justicares da Camarilla descobriu que existia realmente os antediluvianos, ficou putaço, que era um Gangrel, e ele tirou o clã Gangrel inteiro da Camarilla. Quando o círculo interno, que é os fodões da Camarilla, fala, não, isso é besteira, você vai esquecer isso, blá blá blá, e ele falou, não, nem fudendo, eu vi, eu quase morri, vocês vão tomar no cu, tô indo embora pra minha galera. É isso aí. E isso do sangue fraco teve um suplemento, né, que você poderia jogar com esses personagens, que eles assim, eles não tinham todos os poderes, mas eles tinham alguns, e se não me engano eles não tinham fraquezas. Alguma das Não, fraquezas. eles tinham os filhos deles, porque assim, o sangue fraco pode ter filhos, que são os Dampirs, e aí eles não tinham as fraquezas. Olha aí. O Blade é um. Mas é falar o que é tipo o sangue Blade. fraco, né? Vamos. Cada geração de vampiro vai perdendo a potência do sangue, né? De Caim, que seria o primeiro, e assim por diante. O sangue de Caim vai ficando cada vez mais fraco, né? Isso, como se ele fosse Até virar diluindo. suco de uva. Exatamente. Vai virar nutrinho, saboroso. Sou velho, gente, desculpa. Foi longe. O Final Nights fala sobre a profecia em detalhes. Você tem 2 livros com esse título, né? Final Nights. É um livro de literatura que chega ao final mostra o final das clan novels, que foram os livros publicados com espécie de história oficial e NPCs oficiais do mundo de Vampiro a Máscara. Beckett! Tem a Lucita, que é a minha preferida, tem o minha Anatoly. preferida também. Ai, bate aqui. Caramba! A internet hoje tá mais evoluída mesmo. Vocês não sabem, cara, eu tenho correspondência 3. E a gente espera que tenha sido mão com mão. Então, continuando, tem esse livro de literatura e tem também um livro de regras que você pode utilizar para jogar com os personagens ali nas noites finais, participando ativamente como membros cumpridores da profecia, né? Sim. Se eu me recordo, assim, os clãs que se formam, eles em si, cada um cumpre uma parte diferente da profecia. Eu acho que isso é uma decisão mais política, né, da própria White Wolf, de saber que cada um tem seus favoritos ali, então todo mundo ia ter que fazer parte pra ninguém acabar ficando de fora, etc. Então eles tiveram esse cuidado de, primeiro, poder tornar os personagens da sua mesa alguém que fosse participar nesse final importante, e segundo, saber trabalhar com cada clã ali, porque todo clã tinha seus fãs, pra cada um ter sua parte, né? É muito bom, vale muito a pena ler os livros. Falando isso, os livros de RPG também, né? O livro é imperativo, né? Já que a gente tá falando. Claro. Mas os clan novels são excelentes, principalmente se você conhecer o Vampiro à Máscara a fundo e você for um viciado assim como eu. Vale muito, muito a pena você ler, que você sente ali na pele como é que funciona a política e a intriga, até mesmo a Mão Negra, que eu imagino que apareça, mas eles não falam. E é tão legal como eles exploram o ponto de vista de cada um, para cada clã, porque cada um tem o seu, e é divino, é muito bom mesmo. É muito bom. É uma leitura para uma vida aí. Essas clan novels, elas
depende, a pessoa precisa conhecer o jogo, ou uma pessoa que não conhece o jogo pode ler e aproveitar? Assim, Então. quando eu li, eu não conhecia nada. Eu não sabia que era um RPG, eu só tinha ouvido falar, mas quando me emprestaram, eu não sabia. E eu consegui acompanhar. Tranquilo. Mas se você conhece. Você não pega os é detalhes. outra coisa. É um artefato do 3DT, né? Se você não souber o que ele faz, você ainda pode usá-lo. Mas se você conhecer o poder, né? Aí ele se torna verdadeiramente mágico, né? Sim. E pra ilustrar o Retrato dos Vampiros e o Vampiro à Máscara, ele mamou, sugou e fez tudo possível com a nossa querida Anne Rice, né? Porque a retratação deles ali vem de muito das obras dela, então acho que pra quem nunca jogou Vampiro à Máscara e quer imaginar mais ou menos assim, de uma forma a grosso modo, a gente pode falar de Entrevista com um Vampiro, que retrata muito próximo de como se comportam os vampiros do Vampiro à Máscara, né? Perfeito. Se vocês gostam ou se vocês acompanham a série True Blood, eles também têm um sistema de social chupado do Vampiro à Máscara. Eles têm até um príncipe que é uma mulher e tal. E uma hierarquia e tudo mais. Então é isso aí. O próprio Vampiro à Máscara tem um seriadozinho que passou na Record. Sim, o Irmãos de Sangue, né? É o Teve poucos Kindred. episódios, né? Exato. Kindred do Embrace, né? Kindred, Assim. Exatamente. Vale, é deixa legal ver. Deixa eu ver aqui que eu nunca assisti, não. Eu também nunca assisti, eu tô muito empolgada. Como é que é, não? Nós vamos colocar o nome aí embaixo na descrição do podcast. Tem no YouTube. Tem no YouTube, a gente vai colocar lá o primeiro episódio no link. Rádio Bodega. E clãs? A gente não falou de clãs, quem que gosta do que aí? Então, Eu gosto do Gangrel. cara, Vamos escolher, eu vamos escolher gosto primeiro de- por seita? Vamos escolher primeiro por seita? Tipo Isso. assim, vai lá. Camarilla. Qual clã Camarilla você jogaria? Bom. Historiador. Toreador também. Malcave é meu favorito. Carol já Não, tá Malcave. escolhendo duas ao mesmo tempo. calma aí, cara. Ah, desculpa. Ela é Malcave. Não Tá Não certo, seja- escolhendo duas coisas, Malkavian, dupla Ela é personalidade. Malcave mesmo, Não seja gulosa. Toreador ou Malkavian? Tô confuso. Malcave, Malcave. É porque assim, eu gosto muito dos dois, mas se for pra escolher um, Malcave. Tá certo. Ah lá, Jimmy. Com certeza, os que têm a história mais rica de todos são os Tremere, como você fala. Tremere. Tremere. São os melhores pra mim. Pra mim, foram os primeiros que eu joguei. E é o que eu mais gosto também, são os Gangreis. Ou Gangreus, não sei. Fox. Bruhá. Putz, cara. É só isso. Curto e grosso, viu? Como um Bruhá, né? Estereotipado. Gurgel? O Gel falou. Eu nunca joguei a máscara, mas assim, dos que tem eu gosto mais dos toreadores. Seu herege, o que é que você tá fazendo aqui no nosso grupo, então? Qual que é? Eu tava aqui no cantinho, né? Assim, quando a gente era moleque, né, rezava a lenda e ficava com aquele negócio de toreador, viadinho, arte. Cara, hoje em dia é um dos clãs que eu acho mais fantásticos. É que eu não vou trair minhas raízes e vou falar Bruhá, mas é uma segunda opção aí que é muito viável, eu acharia interessantíssimo. Aquele conflito que ele tem de não poder mais criar e ser um apreciador de veias artísticas e ter que observar isso de fora, eu acho que é uma experiência de jogo fantástico. É um drama. Você, Gil? Meu, eu sinceramente prefiro os Gangrels, mas eu me apaixonei foi pelos Nosferatus depois que eu joguei Bloodlines. Puta, também muito bom. Nosferatu é muito bom também. Quais são ruins, né, na verdade? Cada um tem seus pontos fortes e fracos, né? Isso que é o mais interessante. Tipo, Sim, é o que torna a no experiência de jogo- jogo forte, né?
Num jogo medieval você tem lá as classes, você tem as raças e tal, mas num jogo como esse, todos somos vampiros, só que cada um tem sua propriedade. E mesmo que todo mundo escolha o mesmo clã, não perde a experiência, não fica uma coisa desequilibrada. Isso. Não, exatamente. E Sabá? La Sombra. Simice. La Sombra. Simice. Eu não conheço muito do Sabá, porque pra mim já foi mais novo. Mas eu acredito que ou La Sombra ou Simice. Como é? Só tem 2 os antitribo, então não tem muito aqui. Não, Ou é os 8 ou 80. Os gangrel antitribo fazem estrago. Então vamos fazer assim: Sabá com Independentes. Pode ser, né? Melhorou. É difícil. Giovanni é um dos meus clãs favoritos. O meu também. Giovanni é muito legal. O clã Book deles é o... Acho que depois do Malkavian é o mais bem elaborado, mais bem feito. Com certeza. Mas eu não posso trair, assim. Curiosidade, eu tenho uma tatuagem de La Sombra no meu peito. Então. Nossa! Cara, a gente achando que era viciado, olha só, cara. Nossa, é justo pra falar La Sombra. Eu vou me retirar desse podcast. Assim a galera pira. Imagina. É porque é bacana, a coroa é bacana. Então, do Sabá, o meu favorito é os Imins, mas dos independentes, sem sombra de dúvida, são os Assamitas. Verdade, né? Tem os Assamitas também. Eu nunca joguei com Assamita. Eu já fiz uma promessa de nunca jogar com Assamita. É o babaca de Como assim? Pois cara, eu fiz. Quando eu comecei a jogar, o editor viadinho. Cosplay da Maria Bethânia. Cara, isso é foda, Teixeira, eu te amo. Tudo bem, cara. Todo mundo precisa saber desse amor que eu tenho por você. Cortou no primeiro podcast, mas o meu personagem de vampiro foi muito importante pra minha formação como pessoa, porque eu resolvi espelhar nele. Chupar, né? Caraca, boa, piada. Porra, cara. O cara fazendo engraçaralho pra você, velho. No meio da reflexão aqui. Agora o editor corta de novo. Não. Tá, então aí já passa, né? Porra. É isso, e aí os outros amigos que estavam jogando comigo também, assim, um deles também gostou muito de fazer um personagem que era Samita e que também serviu muito pra que ele crescesse, tanto como jogador como na vida mesmo. Era uma fase... Eu comecei a jogar com 13 anos, então na minha época, tipo, era criança isso. Acho que o nosso primeiro personagem a gente nunca esquece, assim, aquele... Não talvez o primeiro que a gente fez, porque às vezes você joga aquele joguinho mais ou menos, mas aquele primeiro que engatou mesmo sempre fica, né? Com certeza. Mas aí, já puxando nesse assunto, vocês têm alguma história interessante, engraçada, jogando Vampira Máscara? Muitas, cara, mas é um podcast inteiro. Não, eu tinha uma que dava pra ser encaixada lá numa leitura de mentes do Fox, que ele falou só sobre as bizarrices do RPG. A gente vai voltar lá, ó, já fica pré-contado aí. Vai ter mais episódios de Lendas Lendárias que a gente vai voltar a tratar dos causos aí. Se quiser, eu posso contar a minha história do Monge da Jaca lá. Tem potencial. Não falando assim, o Monge da Jaca tem potencial. É muito bom, é muito. Não tem, velho. Toda vez eu acho pico, coisa. E ele tem um orgulho desse monge dele, né? Que eu nunca vi. Cara, esse meu monge. Nossa, ninguém nunca vai construir um personagem igual aquele monge. Graças a Deus, né? Eu realmente nunca vou. Pois é. Eu tenho uma que não é engraçada, mas foi uma das cenas mais legais que eu joguei de Vampiro à Máscara. É uma situação bem simples, mas foi bem bacana. Que o meu Bruhá estava sendo caçado na cidade dele, porque esse jogo adolescente é assim, né? Faz merda é caçado, normal. E aí eu estava numa outra cidade, refugiado, e eu fui pego por um cara que era o meu companheiro enquanto a gente estava trabalhando junto antes de eu fazer besteira. Ele me colocou num carro, ele apontou uma estaca pra mim
ele tinha conseguido me imobilizar antes, ele apontou uma estaca pra mim e falou assim, olha, se você não voltar comigo, não quiser, eu vou enfiar essa estaca em você e vou te levar. E se você não fizer nada, eu vou te levar. Então eu tava naquela situação de eu não tenho o que fazer, sabe? Foi super tenso. E foi bem bolada, porque não era que eu tava imobilizado, eu tava sentindo a agonia de poder ter uma escolha que na verdade eu não tinha, né? E aí, eu viro o carro, eu tento fazer alguma coisa, eu vou tomar essa estaca. E aí eu fiquei tão puto que eu comecei a xingar por fora, em off. Falei, caralho, meu, o que eu vou fazer agora? E aí o narrador olhou pra mim e falou assim, cara, calma, viu, é só um jogo, fica tranquilo. Eu olhei pra ele e rachei o bico e falei, não, cara, eu não tô puto com você, relaxa. Ele falou, não, cara, você tá muito bravo. Eu falei, não, tô bravo enquanto eu tô dentro desse personagem aqui, relaxa, né? Mas esse é um dos meus momentos mais memoráveis, assim, onde teve um conflito grande, porque era um outro companheiro, um personagem que já tinha aparecido na história, foi bem de trama, e eu acho que foi um conflito muito mais satisfatório do que muitos combates diretos de outros jogos. O teu mestre ficou com medo que tu entrasse em frenesi. Pois é. É porque eu vou longe interpretando, mas o jogo é o jogo, a vida é a vida. No meu caso, eu até tava contando pra esses garotos, esses meninos novos. Primeiro, o primeiro contato que eu tive com o livro já foi algo incrível, né? Que hoje em dia o pessoal tem muito mais acessibilidade e consegue comprar fácil. Mas há 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu vi o livro pela primeira vez, é uma sensação que hoje em dia eu já não consigo mais com livros de RPG. E aí meu primeiro personagem foi um Gangrel, que, tipo, uma das peripécias dele foi tentar lutar contra Blade, que o mestre botou Blade pra fazer. Olha aí, vai pro LDM também. Dá pra ir também. Só que o Gangrel, ele tem uma disciplina que ele pode se fundir com a terra, né? Só que o mestre safado, quando o meu Gangrel foi se fundir com a terra, ele começou a fazer vários testes. E aí o resultado final foi que eu tava tentando entrar na terra, tava até a cintura, e o Blade era na minha cara. Ok. Foi assim que você perdeu o seu primeiro personagem, é isso? Não, é engraçado, eu nunca perdi personagem. Olha só. Vamos jogar com a gente então. E só assim, o Blade, ele tinha vindo me caçar porque eu tinha entrado numa casa, matado toda a família, menos uma criança que o mestre safado apelão, ele, só pra não me dar o prazer, ele transformou a criança em uma coruja. Olha, e ela voou. What? Isso também é um lendas lendárias. E aí eu saindo da casa com raiva, chegaram ambulâncias, carro da polícia, eu peguei uma ambulância e fiz de coquetel molotov. Nossa. E aí tá explicado não fala porque aí, o Blade você veio tá atrás. espantando o pessoal. O jogo é bom. Mas vê, há 15 anos atrás... Você só tinha uns 40 anos, né? Só tinha uns 40. Era o que tinha na cabeça, né? Não, é todo mundo, né, cara? Esse jogo adolescente é tacar a zona, tacar o fogo, fazer o caos acontecer. É isso aí mesmo, faz parte. Qual é, meu? Faço isso até hoje. Eu também. A gente fez no Hacking, né? Eu fiz. Foi muito legal. Então, é que hoje em dia isso não acontece mais numa mesa comigo, jogando com o pessoal que a gente joga, porque simplesmente não é possível. O pessoal já tá ligado nas artimanhas de fazer aquela história acabar tão rápido se você sair da linha, que não dá mais pra atacar essa zona. A consequência é muito maior, entendeu? Mas você acha que não teve consequência, não? Não, então, mas aí acaba o jogo no nosso caso, né? Esse que é o problema, não dá pra fazer isso por muito tempo. O meu primeiro personagem foi de Storytelling. E aí, galera, tem Xi aqui me interrompendo a gravação e comigo estão... Medora, Jimmy, Jill. É isso aí, galera. Estão curtindo o programa? A gente pelo menos curtiu bastante. Só que tem um pequeno probleminha, né, galera? Ficou grande pra caramba. Pois é, a gente teve a ideia de gravar Antigo Mundo das Trevas, achando que ia dar coisa de meia hora. Ficou tipo ali a luta do Goku com Freeza, tá ligado? Não.
Enfim, gente, ficou grande demais. A gente vai ter que cortar o episódio aqui. Vai ficar só com o Vampiro à Máscara. Mas a gente continua nos próximos episódios, falando sobre todos os outros livros do Mundo das Trevas. Isso. Se o seu preferido não foi falado agora, você pode ouvir o próximo e depois o próximo, até que ele saia. Ou não. E se ele já foi falado, você também pode ouvir o próximo e depois o próximo, porque tá legal. Ou não. Ou não. Ou não. Cheio desse ou não. Pois é, galera. Se gostou, compartilha, divulga o podcast. A gente tá começando e é importante a ajuda de vocês em espalhar a palavra. Então, por favor, compartilhe com seus amiguinhos. Isso aí. Se você gosta do Pluttermere, saiba que eu já odeio você. Beijo do gordo. Opa! Você não precisa do ódio dele quando você tem o meu amor, gente. Tá, galera. Mas valeu aí. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pronto? Beleza, galera. Quando quiser começar. Ele caiu aqui. Puta merda. Vamos começar? Ele Tal de zoeira, né, velho? Vocês me quicaram. Ninguém quicou você. Vocês me quicaram. Eu vou ficar olha, na sua cara. Você tá merecendo, mas ninguém quicou você. Alguém caiu aí? Não, estamos todos aqui. Todo mundo. Se o Gugel tá on, então tá ok, velho. Então, em relativo a isso, eles criaram um... Então, Maldade com... Cala a boca, Gugel. Peraí, gente. no dia que eu Nossa. saí de casa, minha mãe disse: Medora, vem cá. Olhou fundo nos meus olhos, deu tela azul e eu comecei a chorar. Só pra... Garantindo, o Gugel tá aí, né? Gugel. Eu tô. Ah, beleza. Sempre, cara. Todo mundo. Foi eu começar a Sou o falar. cara mais presente aqui. Tá, mas aí tu pode ficar calado já. Cara, vocês vão me... Nunca joguei a Máscara. Gugel, Mas peraí, assim, repete pelo que pouco cortou. que eu sei, eu nunca joguei a... Tá cortando. Gugel. Começou. Ah, Tá editor cortando, tá lindo. cortando. Vai sofrer. Rádio Bodega, encerrando transmissão.